Estamos de volta com um dos destaques do dia. Termina hoje o prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro a apresentar explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre as suspeitas de descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte e fuga do Brasil. Isabel Mega está com a gente, aguardando também a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isabel, é um prazo de 48 horas, então por volta de 8h30 da noite teremos o esgotamento desse prazo. Enquanto isso, Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar no âmbito de uma outra investigação, Isabel. Pois é, Carol, vamos recapitular um pouco a situação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está em prisão domiciliar em relação aos agravantes daquelas medidas cautelares que foram colocadas para ele, que começaram com uma tornozeleira eletrônica. Jair Bolsonaro teria desrespeitado as cautelares quando vai até a Câmara dos Deputados e mostra ali a tornozeleira eletrônica, interage com repórteres e depois, inclusive, faz menções ali em participações em atos de apoio a ele, que é quando ele faz videochamadas com o filho e com outros parlamentares que estavam presentes nesses atos, e aí isso se eleva de uma medida cautelar, que era de tornozeleira eletrônica, para uma prisão domiciliar. É essa a situação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda que a gente tenha uma ação penal que está correndo no Supremo Tribunal Federal e essa investigação em que ele ainda está na fase de ser indiciado, o próximo passo é a Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia, depois isso vai para o Supremo Tribunal Federal, uma ação penal é aberta, ainda assim há uma possibilidade de que, seguindo essa linha de raciocínio de gradação de punições, de cautelares, por conta do descumprimento dessas, de punições por conta do descumprimento dessas cautelares, há uma expectativa de que possa se escalar para uma prisão preventiva, a depender do que entender o ministro Alexandre de Moraes. Então, a defesa vai agora apresentar todos esses pontos de vista em relação a esse indiciamento e houve ali, na avaliação da Polícia Federal, um risco muito claro, inclusive com planos de fuga estabelecidos por Bolsonaro, não de hoje, planos antigos, e a carta de pedido de asilo político à Argentina seria um desses elementos, porque é um documento que estava no celular do ex-presidente, ainda que a defesa diga que isso foi desconsiderado na época, que ele recebeu, mas isso foi desconsiderado. Então, é o que está no ar hoje, o que é visto como possibilidade realmente em relação à análise jurídica disso tudo. A gente tem o prazo terminando hoje, a defesa usando mais uma vez todo o prazo dado. Os advogados até aqui não se manifestaram, por exemplo, em relação às últimas investigações que vieram à tona sobre a questão do COAF, que a gente falava mais cedo, com essa movimentação que é considerada suspeita de 30 milhões de reais. E a última manifestação que a gente tem da defesa é justamente numa linha muito sucinta, dizendo que os elementos apontados na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo ministro, mas a defesa já coloca um pouco da linha que deve adotar, observando-se desde logo que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. Então, essa é a argumentação central, eles vão destrinchar isso nessa peça que vai ser apresentada ao ministro Alexandre de Moraes, e aí caberá ao ministro adotar novos posicionamentos, Carol.